Vocês já pararam para pensar que o primeiro mês do ano já foi embora? Né? Para terror dos professores, né? Queridos, o tempo tem passado. Eu não sei quais foram os seus projetos para esse ano, mas uma coisa eu sei, um mês já foi embora. Então eu não sei se você já olhou para a sua listinha dos seus projetos e como que você tem planejado, né, viver o restante dos 11 meses ainda que faltam. Mas hoje eu queria falar para você a respeito de algo maior do que os nossos projetos. Eu quero falar a respeito do projeto de Deus. Às vezes nós somos desafiados a viver a plena vontade de Deus e isso às vezes vai mexer com o nosso projeto. Só que às vezes nós queremos encaixar o projeto de Deus dentro do nosso. E aí existe uma inversão de valores acontecendo. E do fundo do meu coração eu tenho vivido esse ano um ano muito especial. Agora em fevereiro faz 5 anos que eu estou com os irmãos. E eu, ao final de cada 5 anos, são aqueles momentos em que eu faço uma avaliação do meu coração. E eu confesso para vocês que ao construir essa mensagem na presença de Deus, Deus ele renovou algumas convicções dentro do meu coração. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Se você puder, abra aí a tua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso 16, e você pode ficar aí com esse texto aberto, porque durante toda a mensagem nós estaremos dando uma olhada nele aí, para que Deus possa ministrar a cada um de nós. Mateus capítulo 28, a partir do verso 16. Sentados mesmo, mas com toda a reverência que você possa acompanhar a leitura, e vai dizer assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra e possa aplicá-la ao nosso coração. Queridos, a cena em que permeia por esse texto de Mateus, no capítulo 28, ela acontece em um momento decisivo da história. Jesus já havia ressuscitado, mas os discípulos ainda estavam tentando compreender tudo aquilo que eles viveram. Foram dias intensos na vida deles. E aqueles discípulos, eles carregavam no coração a alegria da ressurreição, mas também os medos, as dúvidas e incertezas que aquele futuro traria sobre a vida deles. Afinal de contas, poucos dias antes, esses mesmos homens haviam visto o mestre ser preso, condenado e morto, e eles sentiram o peso da perseguição, o medo das autoridades, a fragilidade, às vezes, da fé. Muitos deles tiveram a sua fé questionada. E agora eles estão diante de um Jesus vivo, mas conscientes de que o caminho à frente não seria um caminho simples. Seguir a Jesus significaria enfrentar oposição, rejeição e desafios que iam muito além daquilo que eles poderiam controlar, ou talvez até mesmo imaginar. E é exatamente nesse contexto que Jesus fala aos seus seguidores, aos seus discípulos mais próximos que ali estavam. E ele não espera que os discípulos estejam totalmente seguros, preparados e confiantes.
Ele se dirige às pessoas simples, limitadas, ainda em processo de desenvolvimento, e revela a razão pela qual eles deveriam viver a partir daquele momento em diante. E é aqui nesse contexto que começa a grande revolução do reino de Deus aqui na terra. Não por meio de estruturas poderosas ou pessoas influentes, mas por meio de homens comuns que compreenderam o propósito que passaria a governar as suas vidas a partir daquele momento. E é aqui em Mateus 28 que nasce, nesse cenário, a missão. Não diante de medos que foram embora, mas quando o chamado de Jesus encontra corações dispostos a obedecer, é que essa missão ela é cumprida no meio dos planos e do projeto que Deus tem. Queridos, ao olharmos para esse texto de Mateus 28, nós somos conduzidos a perceber que a missão ela não é um acréscimo à vida cristã, mas a forma como a fé passa a ser vivida sobre o governo de Cristo, na vida daqueles homens e daquelas mulheres. E o próprio texto nos ajuda a entender como isso acontece. Por isso que, diante da grande comissão, revelada pelas verdades, eu queria convidar você a aprender nessa noite como viver no dia a dia a missão que nós recebemos do próprio Senhor Jesus, para que assim o projeto de Deus ele possa ser estabelecido na nossa vida. Para que o projeto de Deus ele seja aquilo que vai mexer com as estruturas da nossa vida, para que a gente experimente a plena vontade de Deus. Nós precisamos entender que vivermos a missão, ela nos dá o privilégio de, enquanto nós caminhamos na nossa vida, nós temos a oportunidade de viver a missão que Jesus ele trouxe. Vivermos a missão enquanto nós caminhamos na vida, enquanto nós estamos desenvolvendo a nossa vida na simplicidade da nossa vida. Cumprir a missão é dar continuidade àquilo que Jesus um dia ele veio e durante o seu ministério levantou discípulos para que eles pudessem dar continuidade àquilo que ele desejava. E esse projeto é o projeto que nasce no coração de Deus e chega ao ponto dele enviar o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter as nossas vidas transformadas, mas também a partir desse momento dar continuidade a algo que o Senhor ele começou. Lá em Mateus 28, 19 vai dizer, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O contexto era de que Jesus já havia aparecido aos seus discípulos algumas vezes e ele os direcionou até aquele lugar de encontro. E por isso que eles saíram de onde eles estavam e foram até a Galileia. E o verso 16 vai dizer que os 11 discípulos eles foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Queridos, quando nós olhamos para aquele encontro, ele foi um encontro que foi marcado pelo próprio Senhor Jesus. O que está acontecendo aí que está todo mundo olhando para trás aí, hein? Aquele encontro foi um encontro que foi marcado pelo próprio Senhor Jesus, para que, naquele momento, o Senhor estaria estabelecendo ali o final daquilo que ele estava vivendo com os seus discípulos. Ali eles tiveram uma conversa muito séria, era uma despedida de um tempo intenso que eles haviam vivido. E quando Jesus diz, olha, vão, ele não está falando de deslocamento geográfico. A exegese do texto mostra que a ideia é que enquanto vão, ou seja, enquanto caminham, enquanto vivem a vida, enquanto seguem o curso normal da vida, vocês possam fazer discípulos. Queridos, a missão não é apresentada como algo que interrompe a nossa rotina, mas como algo que acontece dentro dela. Jesus ele não separa a fé da vida cotidiana, ele ensina que o discipulado ele acontece pelo caminho, enquanto nós estamos indo, no cotidiano, nos encontros comuns da nossa existência. E isso fazia todo sentido para aqueles discípulos. Eles estavam diante do Jesus ressuscitado,
mesmo carregando incertezas quanto ao futuro, e mesmo assim, Jesus deixa claro que a missão não dependeria de condições ideais, mas de obediência enquanto a vida seguia o seu curso. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele traz, e a história do cristianismo, daquele início de igreja, vai trazer nas Escrituras diversos exemplos bíblicos a respeito disso. Lá em Atos 8,4, a palavra de Deus vai dizer: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Ali era um contexto de perseguição, e aquela perseguição que havia levado à morte Estevão. E os cristãos, aqueles que se declaravam cristãos, eles foram obrigados a sair de Jerusalém. Mas Deus havia preparado algo chamado plenitude dos tempos, de que aquilo que estava acontecendo estava debaixo do governo e do poder do nosso Senhor. E foi nesse movimento onde o povo foi forçado que o evangelho começa a se espalhar além daquele núcleo central em que havia sido começado. Queridos, esses irmãos, eles não saíram com um projeto estruturado, eles simplesmente continuaram vivendo, e enquanto iam, anunciavam o evangelho, e assim a missão aconteceu pelo caminho. Outro exemplo claro é o encontro de Filipe com o eunuco em uma estrada comum, no deserto, durante uma viagem onde ele havia sido enviado por Deus. E o verso 35 de Atos 8 vai dizer que então Filipe começou com aquela passagem da Escritura e anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Queridos, aquele encontro entre Filipe e o eunuco, ele não acontece numa reunião de ajuntamento de culto, nem mesmo num ambiente formal, mas ele foi no caminho, onde um coração obediente que ouve o direcionamento de Deus o leva a uma conversa simples que acabou por transformar a vida daquele homem. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é viva e eficaz, nós também vamos ver que Deus tem agido nos nossos dias. A história de Lídia também, em Atos 16, vai mostrar isso. Atos 16, a parte do verso 14b, o Senhor abriu o coração de Lídia para entender a mensagem de Paulo. Ela estava ali na beira de um rio com outras mulheres, num momento cotidiano da vida de Lídia. E a missão foi anunciada, colocada em prática, e ali naquele ambiente comum da vida, Lídia entende a missão que for anunciada, e a casa de Lídia se torna um lugar de acolhimento e avanço do evangelho. Não houve nenhum planejamento estratégico ali. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor, ele tem um projeto especial para a nossa vida, mas Deus tem um projeto especial para vidas de pessoas que estão ao nosso redor, independente de onde nós estejamos. A palavra de Deus traz outras aplicações de aqueles que fizeram discípulo pelo caminho. Jesus, ele nos ensina que o nosso campo missionário, ele não está apenas em lugares distantes, mas nos ambientes comuns da nossa vida, na família, no trabalho, na vizinhança, nos relacionamentos que já fazem parte do nosso jeito de viver. A missão que é desenvolvida pelo caminho, enquanto nós estamos vivendo a vida, trabalhando, enfrentando lutas, desafios, tristezas, alegrias, e nós, no meio a tudo isso, temos a oportunidade de construirmos relacionamentos intencionais. O chamado para fazer discípulos, diz John Stott, não é um chamado para uma atividade ocasional, não é simplesmente um encontro evangelístico, mas é um estilo de vida contínuo. Queridos, o chamado para fazer discípulos, revelado pelo Senhor Jesus àqueles homens que estavam ali, com uma palavra viva que é para continuarmos a missão, ela não é simplesmente um evento sendo realizado, mas é um estilo de vida, e para que isso aconteça, precisa haver mudanças de estruturas dentro do nosso coração.
Essa afirmação mostra exatamente aquilo que refletiu o ensino de Jesus para com seus discípulos. A missão não como um evento, mas como uma vida vivida com um propósito, que desejava que o projeto de Deus fosse cumprido na vida daqueles discípulos. Viver a missão que Jesus nos deixou não exige uma mudança de endereço. Em alguns casos, sim. Mas o que exige é uma mudança de consciência. É nós percebermos que enquanto nós caminhamos, Deus nos convida a, com intencionalidade, alcançar corações, alcançar pessoas que terão as suas vidas transformadas, pessoas que vivem sem esperança, mas que terão encontro com um Jesus que se entregou e que Ele é capaz de fazer extraordinário. E assim a missão acontece quando nós começamos a enxergar as pessoas com o olhar de Cristo, quando nós aproveitamos as oportunidades que surgem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A missão acontece quando nós entendemos que a nossa caminhada já é o espaço onde Deus deseja agir. E Ele começa a reescrever uma história. Nós vivemos a missão não quando nós paramos tudo para ir, mas quando nós aprendemos a caminhar com o propósito de Deus no nosso jeito de viver a vida. Agora, queridos, existe um outro jeito de nós vivermos a vida, e vivermos a missão fazendo discípulos não apenas membros de igreja. Às vezes nós estamos desenvolvendo e preocupados com aquilo que nós somos como igreja, só que Deus tem um projeto ainda maior para pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que o verso 19, quando eles vão e façam discípulos de todas as nações, o Senhor está deixando uma ordem imperativa aqui, que é de fazer discípulos. Na grande comissão, Jesus deixa claro a importância. Sabe por que Ele faz isso, queridos? Porque pessoas que vivem ao nosso redor, sem esperança, precisam ser alcançados pelo amor que um dia nos alcançou. Na grande comissão, Jesus deixa claro que o centro, ali o verbo principal não é ir, o verbo principal não é batizar e nem ensinar, mas o coração daquilo que é o chamado de Deus é fazermos discípulos. A missão cristã, ela não termina quando alguém crê, ela começa ali. Você já parou para pensar nisso? Uma pessoa que às vezes tomou uma decisão por Cristo, seja através de um café com você, seja num ambiente como este de culto, no momento em que a pessoa ela toma uma decisão por Cristo, não para ali, não termina ali, mas é o início daquilo que Deus deseja fazer com que aquela pessoa cresça, aprenda, e ela vai se desenvolvendo como filho de Deus, para que ele possa refletir o Cristo que vai crescer cada vez mais dentro do nosso coração. Quem já alcançou alguém para Jesus sabe o que é uma caminhada e uma jornada. Eu gosto da ilustração de que o fazer discípulo na nossa vida, ela funciona como uma gestação. A gestação, ela começa e cada fase existem seus cuidados. E cá entre nós aqui, as mães que aqui estão, sabem o quão dá trabalho uma gestação. Existem as mudanças hormonais no corpo, os planejamentos ali daquilo que precisa ser construído para a chegada do bebê, o investimento financeiro que não é fácil, já o planejamento para aquelas fraldas. Gente, esses dias, Bruno e Timóteo, eu fui na farmácia e eu fiquei com pena de vocês, viu? Tá caro demais fralda, gente. Queridos, existe um planejamento quando ali uma vida está nascendo. E quando eu começo a fazer um paralelo com uma vida discipular, é a mesma coisa. Uma vida que nasce novamente em Cristo, através da presença do Espírito Santo, exige cuidados e exigem também de nós tempo e intencionalidade. Você já imaginou, depois de tanto trabalho do 9º mês de gestação, a criança nascesse e a mãe e o pai dissessem assim, bom, já nasceu, está pronto, agora a gente vai deixar aqui, a gente vai viajar para Maceió, ficar um mês ali, porque afinal de contas nós merecemos.
nós tivemos muito trabalho, muito investimento, o que aconteceria com aquela criança? Ela iria morrer. Queridos, um investimento em vidas, no nascer de novo, através da presença de Cristo, exige de nós uma atenção e um cuidado que Ele não para no momento do nascimento, mas Ele vai seguir, até mesmo por uma vida, num caminhar discipular, onde é transmitido vida na vida. Jesus não chama seus seguidores para promover decisões momentâneas, mas para formar vidas que aprendem a viver sobre o governo de Jesus. E isso só é possível com investimento intencional de tempo através de vida na vida, onde o Cristo que habita em mim está sendo transmitido através daquilo que eu vivo, daquilo que eu penso. Fazer discípulos é conduzir pessoas a um relacionamento contínuo de aprendizado, obediência e transformação. Você já parou para pensar o que é um discipulado no contexto bíblico, desde aquela época no contexto de Jesus? Lá no tempo de Jesus, o discipulado, ele era um conceito profundamente relacional, que já vem ali de escolas gregas daquela época, que existiam escolas ali de discipulado. E ela estava ligada a essas escolas também rabínicas, onde o discípulo não apenas recebia informações, mas ele caminhava com o mestre, aprendendo com o mestre, observando as suas atitudes e assimilando a sua forma de viver. Era um exemplo a ser seguido. O apóstolo Paulo, ele foi formado nesse sistema de discipulado da época. Lá em Atos 22:3, a palavra de Deus vai dizer: olha, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade, fui instruído rigorosamente na lei dos nossos antepassados e segundo a lei judaica aos pés de Gamaliel. Aprender aos pés de Gamaliel significava muito mais do que frequentar algumas aulas ali com um mestre. Era um processo formativo profundo que preparava o discípulo para a liderança, a autoridade interpretativa a respeito da lei, mas também com responsabilidades relevantes no rabinato. Paulo ele não estava sendo treinado para ser um seguidor comum, mas para assumir papéis importantes dentro do judaísmo do seu tempo. Paulo ele havia sido treinado para isso. Queridos, ainda hoje, Jesus ele chama pessoas para segui-los e para tornarem-se discípulos. Ele as insere nesse contexto nesse mesmo contexto, com uma diferença essencial daquelas escolas rabínicas. Ele não forma apenas intérpretes da lei, mas discípulos que vivem como ele viveu. Homens e mulheres que entenderam que a missão faz parte da transformação. Esse é o diferencial do discipulado de Jesus. Esse era o diferencial daquilo que ele estava ensinando para aquela igreja que estava nascendo. Desde o início do seu ministério, Jesus ele deixa claro que ele esperava aquilo que ele esperava do que os fossem seguir. Lá em Mateus capítulo 4, 19, ele encontra e diz: olha, siga-me e eu os farei pescadores de homens. Queridos, aqui está a essência da missão. Ele deixou muito claro, aqueles homens tiveram que deixar coisas que para eles eram importantes, coisas que às vezes eram prioritárias nas suas vidas, mas no momento em que Jesus chega até eles, eles precisam tomar uma decisão. Seguir Jesus significa caminhar com Ele, ouvir os seus ensinamentos, observar as suas atitudes e aprender a viver segundo o reino de Deus. Onde o nosso coração ele está aberto não simplesmente à informação, mas para que o mover e a ação do Espírito Santo de Deus conduza o nosso projeto de vida. A igreja primitiva entendeu isso com clareza, queridos. Lá em Atos, no capítulo 2, verso 42, vai dizer que ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. E isso também acontecia no templo e nos lares.
Aquele ajuntamento não era apenas novos convertidos, mas pessoas em formação contínua, vivendo a sua fé em relacionamento e investindo tempo verdadeiramente naquilo que é a prioridade. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Colosso, Paulo ele enfrentava uma igreja ali exposta a falsos ensinos que prometiam uma espiritualidade superior, baseada em conhecimentos secretos, regras humanas e práticas adicionais, e diante disso ele afirma: nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito a Cristo. Queridos, Paulo estava ensinando ali que o alvo do ministério não era anunciar, ele não era apenas anunciar Cristo, mas formar discípulos maduros. Pessoas que entendessem que existia algo maior por detrás. Discípulos completos, homens que temessem e que entendessem o valor do discipulado e de seguir a vontade de Deus. Tem uma frase de Bonhoeffer, pastor Erickson, que é muito forte. Ela vai dizer assim, olha, o cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Uau! Queridos, viver a missão é assumir que discipulado é relacionamento. E ele faz parte do nosso jeito de viver a vida. É caminhar com pessoas, investir tempo, ensinar a palavra e ajudar os outros a viverem sob o governo de Cristo. E assim, a missão acontece quando nós escolhemos formar pessoas e não apenas membros de igreja. É quando a missão acontece quando nós caminhamos com intencionalidade espiritual. É quando nós entendemos que fazer discípulo exige presença, cuidado e perseverança no nosso jeito de viver e no nosso estilo de vida. Queridos, fazer discípulos é mais do que anunciar uma mensagem. É compartilhar a vida para que Cristo seja formado em outros corações, em outras pessoas. É o conceito de transmissão de vida na vida. É o conceito que moveu o coração daqueles homens que estavam ali no início da igreja, mas é a mesma missão deixada e o mesmo Espírito Santo de Deus que os capacitaram, os desafiaram e os levaram a viver a prioridade que era a missão no jeito deles de viver. Ao começar essa mensagem, eu perguntei qual era o seu projeto de vida. O que você colocou diante de Deus para viver nesses outros 11 meses, tem espaço para esse projeto de Deus que se iniciou no coração de Deus para alcançar a minha vida, a tua vida e para que pudéssemos alcançar mais e mais pessoas? Queridos, às vezes nós vivemos uma vida religiosa em a qual nós nos dizemos cristãos, mas Jesus, ele não é o centro da nossa vida. Nós falamos que nós amamos Jesus, mas muitas vezes nós temos amado mais outras coisas do que o projeto que Deus ele tem preparado para nós. Talvez o grande desafio para olharmos para esses 11 meses que estão adiante de nós é nós entendermos o conceito daquilo que é missão, mas nós também nos colocarmos à disposição para que Deus ele mexa, talvez em estruturas dentro do nosso coração, para que a vontade dele seja manifesta, para que você possa colher frutos daquilo que um dia Deus plantou dentro do seu coração, para que você pudesse viver plenamente a vontade de Deus. Por isso que, ao olharmos para este ano que ainda está no início, Deus ele nos dá a oportunidade de tomarmos uma decisão em olharmos, aprendermos a olhar para a missão como prioridade na nossa vida. De um jeito em que nós estamos caminhando e aquilo está acontecendo. Os nossos olhos espirituais, eles são o olhar que nós precisamos desejar, o olhar de Deus enquanto nós vivemos a vida.
nos detalhes simples daquele que nós estamos vivendo. Isso implica em nós olharmos para pessoas que estão ao nosso redor como Cristo olha, para que a gente possa parar diante de Deus. As mensagens que foram pregadas durante esse mês de janeiro nessa igreja desafiaram a gente a sermos moldados pelo poder do Espírito Santo e nós investirmos numa vida de intimidade. E isso vai implicar a cada um de nós nos colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, me dê um coração sensível para que eu seja capaz de perceber as oportunidades que o Senhor tem dado e que eu não perca essas oportunidades, mas que o Senhor se revele a mim para que elas sejam concretizadas e realizadas na nossa vida. E aí nós estamos fazendo com que o projeto de Deus nos conduza a adaptarmos aquilo que nós sonhamos para que a vontade de Deus seja realizada e não o contrário. E quando nós fazemos isso, nós começamos a viver com a missão como prioridade no nosso jeito de viver. E nós estamos investindo naquilo que verdadeiramente vale a pena e que foi a razão pela qual Cristo morreu. Jesus ele não morreu simplesmente por um grupo, mas ele morreu para que as pessoas pudessem ter os seus pecados perdoados e as vidas transformadas. Ele não morreu simplesmente por uma entidade, ele não morreu por associações, ele não morreu por organizações, mas ele morreu por pessoas. E mais do que isso, ele nos dá o privilégio de darmos continuidade naquilo a qual fez com que o Deus se tornasse carne e formou-se como um de nós. E de repente nós somos desafiados a reavaliarmos o nosso jeito de viver. Quero convidar você a fechar os teus olhos durante alguns momentos. E eu queria do fundo do meu coração que você trouxesse à sua mente talvez o seu projeto. Talvez as suas metas, aquilo que você escreveu, ou talvez aquilo que você planejou para esse ano. Traga à sua mente nesse momento. Talvez você fez isso debaixo de oração. Talvez você fez isso porque todo ano você faz. Talvez você tenha feito porque você foi desafiado em um apelo. Agora eu queria que você olhasse para essa lista e você perguntasse: Deus, esse aqui é o projeto do Senhor para a minha vida neste ano? Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Talvez aí você colocou coisas que você desejava há muito tempo. Ou talvez você colocou coisas aí que ia trazer uma tranquilidade para o teu coração. Agora, aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário foi vertido por causa de um projeto maior, que é o projeto de Deus, para alcançar pessoas. O sangue foi vertido para que nós nos tornássemos aqueles que teríamos vida transformada, mas também que nos colocaríamos como aqueles discípulos que, mesmo às vezes vivendo as incertezas da vida, entendeu que a missão deveria continuar. Aqueles discípulos estavam com medo, vivendo perseguição. Às vezes eles teriam de sair da casa onde morava por causa da perseguição. Mas eles tomaram uma decisão de dizer: eis-me aqui, Senhor, e faça com que o seu projeto seja realizado e não o meu. O que você vai ter que mudar na sua lista para que você possa viver plenamente aquilo que Deus tem preparado para você? Alguns daqueles que seguiam a Cristo tiveram prejuízos.
Mas eles não hesitaram em abrir mão por causa daquele entendimento que eles tiveram. Mexeu no tempo deles. Alguns abandonaram até mesmo os seus próprios negócios para se tornarem pescadores de homens. Queridos, a salvação é pela graça, mas o seguir a Cristo tem um preço, que é o preço da entrega e da renúncia. Você está disposto a viver um cristianismo que tenha Cristo como o centro da tua vida? Se você responde no teu coração que sim, você vai precisar renunciar para que a vontade de Deus ela seja realizada dentro do teu coração. Quando nós entendemos isso, a palavra ela começa a se tornar viva e não simplesmente um conhecimento empírico sobre a nossa mente. Mas o Jesus se torna aquele que governa. E que cabe a nós, como gratidão, obedecer à ordem do Jesus de fazermos discípulos. O obedecer a Cristo hoje talvez seja um gesto de testemunho de fé, em gratidão a Deus de dizer: Senhor, eis-me aqui. Aquilo que eu tenho eu entrego ao Senhor o meu tempo, para que eu ande em tudo, Senhor, para que eu ande em tudo aquilo que Tu tens para mim, Pai. Quero convidar você a ficar de pé, quero convidar o pessoal do louvor que vem aqui à frente. O apelo dessa mensagem, queridos, será essa canção que nós vamos cantar em adoração ao Senhor. E eu queria do fundo do meu coração que você, ao abrir a tua boca para cantar essa canção, você pudesse verdadeiramente se render ao projeto de Deus na sua vida. E isso vai implicar, talvez, tomadas de decisões difíceis. Vai implicar, às vezes, em obediência e não simplesmente vontade. Porque essa é a missão que Cristo deixou. Pastor Erickson, essa mensagem não dá ibope. Mas ela traz o centro daquilo que é o coração de Deus. Vamos adorar ao Senhor e faça desta canção a sua entrega total na presença do Senhor, queridos. Toma-me, rendida estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu.
Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rende-me estou. Eu sou teu e tu és Olha aqui para mim. O que você está disposto a entregar para que o projeto de Deus seja o seu projeto? Talvez hoje você precise ter uma conversa com o Senhor, dizendo: Deus, ensina-me, Deus, a colocar a missão como prioridade, a dedicar, ó Deus, o restante dos 11 meses que tenho para viver do teu jeito. Talvez você vai ter que mudar a tua lista de prioridades. Talvez você vai ter que mudar os seus próprios projetos para dizer: Senhor, a minha vida eu dou, e rendido a Ti, Senhor, a Tua vontade se cumpra. E talvez você vai ter que enfrentar prejuízo, porque o seguir a Cristo exige renúncia, para que a vontade de Deus seja realizada no nosso coração. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Quero convidar o pastor Erickson a orar. E faça dessa oração a tua rendição ao Senhor. Querido, nós não estamos nesse mundo, ó Pai bendito, por acaso. O Senhor não nos chamou por acaso, Pai. O Senhor não nos chamou para satisfazermos as nossas vontades, para vivermos os nossos projetos pessoais. O Senhor não nos chamou, ó Pai bendito, para afagar o nosso ego. O Senhor não nos chamou para conquistar riquezas nessa terra. O Senhor nos chamou, Pai bendito, para as obras que o Senhor já de antemão tinha preparado para nós. O Senhor nos chamou para nos rendermos diante de Ti. O Senhor nos chamou para viver uma vida que glorifica o Teu nome e que faz discípulos de todas as nações, Pai. Por isso nós queremos dizer, Pai bendito, que nós não queremos ser crentes consumistas. Nós não queremos ser membros associados de igreja que têm direitos, que querem aos domingos apenas ouvir uma boa palavra, cantar uma linda canção, nos assentarmos em cadeiras confortáveis. Não, Pai. Nós queremos ser discípulos que caminham com o Senhor para onde o Senhor nos mandar, por onde quer que andemos. Que sejamos intencionais e movidos pelo poder do Teu Espírito Santo, com aqueles que estão ao nosso redor, e como disse o pastor aqui, pessoas para as quais o Senhor tem projetos, Pai, mas que dependem de ouvir a mensagem do Evangelho, que dependem, ó Pai bendito, de ser percebidos pela nossa intencionalidade, pessoas que precisam ser abraçadas com os braços de discípulos de Jesus, pessoas que precisam se sentir amadas, pessoas que precisam se sentir importantes, pessoas que precisam se sentir, ó Pai bendito, cuidadas, pessoas que precisam de um olhar de misericórdia, de uma mão estendida, pessoas que precisam, ó Pai bendito, de um luzeiro que ilumine, Pai bendito, as suas casas, os seus corações com a luz não nossa, mas com a luz de Jesus. Existem pessoas ao nosso redor, ó Pai bendito, que precisam ser temperadas
com o sal que vem do Senhor, ó Pai bendito. Existem pessoas ao nosso redor que precisam ser libertadas das garras das trevas. Pessoas que precisam, Pai bendito, ser libertadas das correntes de Satanás. Pessoas que estão caminhando, Pai bendito, a passos largos para o inferno. E muitas vezes nós não temos, ó Pai bendito, tido compaixão. Não temos tido a compaixão que o Senhor teve por nós. Não temos tido a misericórdia que o Senhor teve por nós. Não temos manifestado a graça que o Senhor tem derramado abundantemente sobre nós a cada dia, dia após dia, pecado após pecado, falha após falha. Temos retido a bênção, temos retido a graça, temos retido a misericórdia, temos retido a mensagem do Evangelho que transforma, a mensagem do Evangelho que salva. Temos retido o teu amor, porque nós não temos tido a percepção, a sensibilidade do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, Pai. Perdoa-nos, Senhor, e faz de nós discípulos, que primeiramente sejam discípulos teus, que se curvem todo dia diante da tua palavra, que a ela se submetam. Faz-nos de nós discípulos que conversem com o Senhor, Pai bendito, que ore ao Senhor, que sinta alegria no congregar, que sinta alegria no servir, mas que sinta muita alegria, Pai bendito, no fazer discípulos na segunda-feira. Faz de nós pessoas que olham para o outro, Pai bendito, com um interesse maior do que pelas nossas próprias vidas, Pai. Faz de nós discípulos, ó Pai bendito, que se rendam, não apenas dos lábios para fora, como cantamos nessa canção, Pai, mas de coração, de atitude, de corpo, de alma, porque é isso que o Senhor pede de nós, o que o Senhor requer de nós, senão que amemos ao Senhor, o único Deus, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a Ti mesmo, Pai. Ó Senhor Jesus, nós nos rendemos aos Teus pés, Pai. Nós nos curvamos diante de Ti e Te pedimos que, apesar de nós, Pai, apesar de nós, o Senhor nos use no poder do Teu Espírito Santo para alcançar o ferido, para nos achegar até aquele que está perdido, Pai, para saquear o inferno e trazer para o reino do Teu Filho amado, um reino de luz, um reino de amor, aqueles que o Senhor tem colocado diante de nós. Dá-nos olhos que possam ver. Faz de nós faróis que iluminem, ó Pai bendito, as vidas. Faz de nós como ponte, Pai. Pontes que levem a mensagem. Pontes que liguem as pessoas ao Senhor. E faz de nós discípulos que fazem discípulos. Para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.